E aí, pessoal do oitavo ano, vamos falar agora das operações, então, é de soma e subtração das nossas expressões. Também multiplicação e divisão, é verdade. Vamos falar das 4 operações básicas aí, entre monômios, entre expressões algébricas aí, ok? Então, vamos lá. É muito simples também, não tem segredo, ok? A gente vai falar particularmente de monômios, tá, gente? Então, vamos lá, olha só. Só podem ser realizadas, então, as operações de adição e subtração quando os monômios possuem a parte literal idêntica. Quando isso acontecer, some ou subtrai apenas os coeficientes, mantendo a parte literal dos monômios na resposta final. Por exemplo, o que é essa parte literal? É o conjunto de incógnitas ou a incógnita, ok? Eles têm que ser idênticas, inclusive com os expoentes. Então, olha só, coloquei até com a mesma cor aqui para ver que eles batem aqui, tá vendo? Ó? Então, nós temos 2xy² 7k mais 22xy² 7k a sétima, menos 20xy² 7k a sétima, ok? Quanto que dá isso, gente? Percebam, a parte literal, são as minhas incógnitas, são idênticas nos três valores aqui, ok? Os três monômios são idênticos. O que eu faço? Pego esse cara, mantenho ele e faço a conta dos números, como está pedindo aqui. Ó, então, 2 mais 22 menos 20 vai dar 4, ok? Simples assim, gente, tá bom? Então, operação de soma, e só dá para fazer isso se todos forem iguais. Se for algum diferente, não tem como fazer isso, tá, gente? Não tem como fazer essa operação, tá bom? Então, guarda isso. Se for tudo igual, ok? As minhas incógnitas forem iguais, idênticas nas operações, pode fazer a soma ou subtração. Se não, não, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão já tem uma vantagem, gente. Olha só, multiplicação de monômios não necessita que as partes literais sejam iguais. Para multiplicar dois monômios, multiplique primeiro os coeficientes, ok, que são os números, e depois multiplique a incógnita usando a propriedade da potência. Lembra lá? As propriedades da potência? Então vamos lá, olha só. 4 vezes 15, 60. Ó, x a terceira vezes x a segunda, mantenho a base e somos expoentes. K ao quadrado, K a quarta, mantenho a base e somos expoentes. Y com Y, ok? 1 mais 1. Quando tem uma incógnita que só está de um lado, repito ela aqui no resultado também, tá, gente? É como se tivesse aqui o 1, tá? Por quê? Olha, pensa comigo. Lembra, qualquer número elevado à potência zero, o resultado é 1. Vocês concordam? Ótimo. Então tá certo. Então, vamos lá, x elevado a 1 mais x elevado a zero, ok? Perdão, y, vai. Y elevado a 1 mais y elevado a zero. Mantenho o y, perdão, nossa, o y, gente, o z, desculpa, volta, rebobina, vamos lá, z elevado a 1 vezes z elevado a zero, que é 1, que nem aparece aqui, ok? Então vamos lá. Z 1 mais 0, vai ficar 1 mesmo, entendeu? Mas assim, se ficar mais claro, né, gente? A incógnita sozinha na multiplicação, repete ela. Na multiplicação, tá, gente? Na divisão é outra história. Então, vamos lá. Então, como que fica aqui? É 60, ok? 3 mais 2, 5. O K, 2 mais 4, 6. O Y, 1 mais 1 igual a 2. E o Z aqui que está sozinho, repete ele. Então, na multiplicação a gente faz isso. Mantém as bases, somos expoentes das mesmas bases, ok? Separadinho para cada uma delas aqui. E os coeficientes a gente faz a multiplicação mesmo. Vamos lá para a divisão, para não ficar muito longo isso aqui. Divisão é da mesma forma, ok? Só que a gente vai, em vez de multiplicar, lógico, a gente vai dividir os coeficientes, ok? E a propriedade da divisão das potências, de mesma base, ok? Ó, 20 dividido por 5 dá 4. Aí, agora, mantenho divisão entre números, entre potências, mantenho a minha base, ok? Se a base for igual, e subtraio os expoentes. Tá aqui, gente, ó. Simples assim. Ok? Ó, 3 menos 2 vai dar 1, não preciso colocar. 2 menos 1 vai dar 1, também não preciso colocar. 4 menos 2 vai dar 2, coloco 2 aqui. Então, esse é o resultado da minha divisão de monômios aqui, ok, gente? Tá legal? Bora seguir a vida aqui, que senão a gente não consegue terminar. Então, vou dar dois exemplos aqui de expressões algébricas que estão no nosso cotidiano. Primeiro, abastecer o combustível, ok? Então, eu tenho um preço por litro, ok? Ótimo. A quantidade de litros é a minha incógnita. Eu não sei quantos litros eu vou colocar.
ok? Para saber o resultado, eu preciso saber, então, dessa quantidade de litros. Então, uma expressão que eu posso montar para saber quanto que eu vou pagar, independente da quantidade de litros, se chama generalização. Então, eu pego o valor por litro vezes a minha incógnita. A minha incógnita, ou a minha variável, quem que é? A quantidade de litros, ok? Então, se 5x, eu sei que vai ser a minha expressão algébrica para me calcular a quantidade de litros, lógico, o preço de R$5 por litro. Então, ó, vou abastecer 20 litros, ok? Pego o 5x aqui, ok? Passo aqui, ó, 5 vezes o x, agora ele vale 20. Vezes 20 igual a 100. Só isso, ó, substituindo o x por 20, temos 100. Então, temos duas coisas aqui. Como que eu monto uma expressão algébrica? Eu pego o fixo, mantenho o fixo e vejo o que está variando. Esse variando, ele faz o que com o fixo? Ele soma, ele multiplica, né? E faço essa operação, ok? E uso uma letra para pegar essa variável aí, ok? Então, vamos seguir aqui. O outro item, acho que pode ficar até mais claro. Então, olha só, exemplo 2. Pontos no campeonato de futebol. Então, a vitória, ela vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 0 ponto, ok? Então, a gente vai definir incógnitas ou variáveis. Para a quantidade de vitórias, a gente vai falar que é x, ok? Quantidade de vitórias. Quantidade de empates, y. Quantidade de derrotas, o z, ok? A expressão algébrica para somar os pontos, ok? Eu tenho uma determinada quantidade de jogos já, eu tenho uma quantidade de vitórias, empates e derrotas. Então, como que eu pego? Quanto que vale a minha vitória? Cada vitória? 3 vezes x, a quantidade de vitórias, ok? Empates é 1 ponto. Então, 1 ponto vezes a quantidade de empates que eu vou ter. E a derrota é 0 vezes x, que é a quantidade de derrotas. Como que fica isso, gente? Vamos lá. Na prática. Então, olha só. Supondo que o time A ele tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Qual o total de pontos? É só substituir na nossa expressão, gente. Eu montei a nossa expressão aqui, ok? O 3 é o quê? O x é o quê? A quantidade de vitórias. Está aqui. 4. O y, quantidade de empates. E o z, aqui é z, gente, desculpa. Quantidade de derrotas, ok? Fazendo a conta, 12 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 2 igual a 2 e 0 vezes 2 igual a 0. Então, eu tenho aqui 14 pontos, tá? Só que, desculpe a falha do professor, mas aqui, na verdade, era y, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai voltar depois com mais videoaulas aí, mais 2 videoaulas passando um pouquinho sobre cada exercício aí, o que a gente pede em cada um deles. Lembrando, novidade para essa semana, as atividades podem ser feitas diretamente no Google Documentos, tá bom, gente? Obrigado e a gente volta na próxima videoaula aí dando as orientações. Tchau, tchau.